Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Glória a Deus, cada um que está aqui nessa noite. A palavra, nosso começo, nosso culto hoje, ela está em Mateus 21, 22. Amém, irmãos? A palavra poderosa. A palavra de Deus para nós nessa noite. Um versículo pequenininho, mas muito poderoso. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Mais uma vez falando na fé, né? Que tem pregado direto aqui sobre a fé, né? O Senhor diz para nós que nós crendo, nós vamos receber. Se nós tiver fé, nós vamos receber. Ai, Dória, mas eu já pedi e eu não recebi. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas vezes o não é uma resposta para que nós não venhamos se perder lá na frente, para que nós não venhamos se decepcionar lá na frente. O que a palavra de Deus diz para nós? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a gente está sendo poupado e às vezes a gente não entende o que o Senhor quer dizer. Tudo que, quanto pedires em oração, recebereis. Muitas vezes, irmão, o não é uma resposta para nós. O Senhor sabe, o Senhor sonda o nosso coração, Ele sabe das coisas que nós precisamos e o que a gente pede em oração. E será que a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus? Tem isso também. Será que está dentro da vontade de Deus o que a gente vem pedindo? Então, que fica de reflexão nessa noite, para que nós usamos a nossa fé, porque a oração, ela é poderosa. A oração, ela move montanha, né? Tem gente que diz isso. Ela move os céus. Então, que a gente venha refletir nessa noite. Quando a gente pede e a gente não recebe, que a gente deixa o Senhor sondar o nosso coração e que a gente venha saber que de alguma coisa o Senhor está nos poupando. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Poderoso Deus, eu quero orar, Senhor, por cada um, Senhor, que aqui está, Senhor. Te peço, Pai, eu não sei, Senhor, como cada um chegou aqui, o que tem passado, Senhor, o que tem pensado. Mas eu sei, Senhor, que a oração tem poder, que a oração ela move os céus. Ô, Papai querido, eu te peço, Senhor, toca, Senhor, em cada coração que aqui está, Senhor. Amém. Toca, poderoso Deus, tira toda angústia, Senhor, toda tristeza, Senhor. Limpa a mente, Senhor, o coração, Senhor, tira toda ansiedade, Pai. Ô, Senhor querido, eu te peço nessa noite. Tu cuida, Pai, tira, Senhor, todo o nosso cansaço físico, mental e espiritual. Toca, poderoso Deus, eu te peço, Senhor. Abençoa cada família, Senhor, que está aqui, Senhor. Cura os enfermos, Senhor, liberta, Senhor, os aprisionados, Senhor. Ó, Senhor querido, silencia dentro de nós todo o barulho, Senhor, para que possamos, Senhor, entrar, Senhor, na Tua presença com excelência, Senhor. Senhor, que Teus filhos venham receber, Senhor, a resposta, Senhor, da oração, Senhor. Cada um conforme precisa, Senhor, desfrutar, Senhor. Oh, Papai querido, abre as cortinas do céu nessa noite, Senhor. Chove bênção, Senhor, nesse lugar, Senhor. Toca, Papai querido, toca, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, tens total liberdade e age nesse lugar, Senhor. Vem tocando, curando, libertando, Senhor. E assim nós oramos, Senhor, como igreja, Pai, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos saudar o Senhor com uma palma. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Amém. Só um disse amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amém. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com a família quase completa e hoje, né?
Fizemos uma troca, né? Glórias a Deus, né? E sejam muito bem-vindos, amém? Amém. Deus certamente tem algo para nós aqui nessa noite. Amém. Mas antes da gente receber dele, a gente vai dar, amém? Bem-aventurado é dar, né? Nós estamos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Glórias a Deus. Eu separei uma música aqui, inspirada naquela passagem que Paulo fala, né? Abatidos, porém não destruídos, né? Desanimados, porém não desamparados, né? E assim é a vida do cristão, né? Nós temos os dias maus, porém o Senhor está conosco o tempo todo, amém? E Ele nunca nos abandona, e estamos de pé, glórias a Deus. Nós vamos cantar essa música. Não me lembro se eu já cantei aqui em Tijucas, lá em Cananinha a gente já cantou algumas vezes, mas se não cantamos tem a primeira, né? Estamos de pé. Quem conhece a música? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diga para o seu irmão: você sabia que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus vivo, amém? Aleluia, nada pode parar a igreja. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos
letra da música diz que vivemos por fé, amém? Ontem eu fui levar os pastores Jean e Esmedite, que são da Venezuela, né? Eles estão há 8 anos no Brasil, né? Inclusive já estiveram aqui, né? E a gente conversava no carro, né? Eu fui levar eles lá no INSS, a pastora fez uma cirurgia aqui em Tijucas, né? Do túnel do carro, e ela está em recuperação. E a gente conversando na ida e na volta até a cidade de Brusque, a gente mencionou, foi tocado no assunto, né? Da música, da passagem bíblica de Ezequiel 37, quando Deus pega um profeta, leva ele até um cemitério e faz aquela pergunta, né? Aquela pergunta para crente do pé roxo: por acaso esses ossos poderiam voltar a viver? E o profeta disse: Senhor, tu sabes. Então Deus disse para ele: profetiza. Né? E diante da obediência à voz de Deus, a palavra de Deus diz então que após ele profetizar mais de uma vez, né, Deus começa a levantar de um cemitério um grande exército. Né? E como é bom, principalmente para nós que pregamos a palavra, né? Como é bom lembrar dessa passagem específica da Bíblia, né? Que lembra o nome do meu avô, né? Para quem não sabe, o pai do pastor Dalcício se chamava Ezequiel, né? E ao mesmo tempo uma passagem tão didática, né? Que mostra o poder que há na pregação do Evangelho. Então, diante da palavra de Deus, aquilo que é morto volta a viver. Amém. Né? Então, muitas vezes, Satanás, que é um mentiroso desde o início, né? Hoje à tarde a gente participava de uma palestra ali, na Igreja Assembleia de Deus, com a Ana Campanholo, né? Uma deputada federal catarinense, né? Que ministrou ali sobre o feminismo. E ela estava citando a passagem de Gênesis, né? Quando Satanás conseguiu convencer Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, desde o início, Satanás ele mente. Ele é um mentiroso, ele é um enganador, né? E ele começa muitas vezes a mentir, né? Nós não vamos, você tá numa pior, você não vai sair dessa, olha como que está a tua situação. E ele começa a mostrar, né, o cemitério, ele começa a mostrar aquilo que está morto, ele começa a mostrar aquilo que aparentemente não tem vida. Mas aí Deus vem e nos lembra, né? Ainda que a árvore esteja morta, né, e o tronco venha morrer, né, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta nova. Então Deus precisa só o cheirinho da água, só um toquezinho, né? Como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, só o toque de Jesus, né, é o suficiente. Uma palavra de Jesus: Lázaro, vem para fora. Pronto. Uma palavra: haja luz. Pronto. Uma palavra de Jesus. O cheiro das águas é suficiente para transformar qualquer situação. Amém? Então nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé, né? E por mais difícil que pareça ser, Deus está preparando algo extraordinário para aquele que crê. Amém? Porque Deus é especialista em milagre. Amém? Deus é especialista em milagre. Ele é o Deus do impossível. Amém? Glórias a Deus. O Espírito Santo está nesse lugar. Amém? Aleluia. A vontade do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Nós chamamos a tua atenção nessa noite. Declaramos que tu tens total liberdade nesse lugar. Vem nos avivar, vem nos renovar, vem nos fortalecer, vem nos curar. Precisamos de ti, Espírito Santo. Reconhecemos que essa igreja é tua, essa obra é tua. Se o Senhor não edificar essa igreja, nada, nem ninguém poderá alcançar qualquer coisa. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade no nosso meio. Vem nos restaurar, vem nos curar, vem nos vivificar. Seguro estou nos braços
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descanse no colo do papai nesta noite. Oh, no colo dele nós podemos descansar. O colo dele é um lugar de segurança. O colo dele é um lugar de paz. Aquele que vem a ele de nenhuma maneira é lançado fora. Ele está sempre de braços abertos. Sempre de braços abertos para acolher um filho seu. Nada pode nos separar do seu amor. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos.
toque mais fundo, amor mais simples. É o teu Abba. Sim, Senhor Jesus. Vem nos tocar nessa noite, Senhor. Queremos ser tocados por Ti, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós queremos a Tua presença, queremos o Teu manifestar, Senhor. Vem nos renovar, Senhor Jesus. Tu conheces, Pai, nosso coração, Tu conheces as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, os nossos desafios, nossas limitações, Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Ti. Contigo não adianta usarmos nenhum tipo de máscara ou fantasia, porque o Senhor é aquele que sabe tudo, Senhor. A palavra nem chegou à nossa língua, o Senhor tudo conhece, o Senhor sonda e conhece o nosso coração. O Senhor sabe tudo ao nosso respeito, o nosso levantar, o nosso deitar. Nessa noite nós nos apresentamos em sinceridade e transparência diante da Tua santidade, reconhecendo as nossas mazelas e Te pedindo, vem nos renovar, vem nos fortalecer, vem nos amparar com Teu amor, Senhor. Queremos ser tocados e renovados para que possamos avançar na nossa missão, no cumprimento do nosso propósito, naquilo que o Senhor chamou cada um de nós para ser. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quero nada além de Ti. És mais que tudo que eu sou. Tudo que achei que eu queria é bem menor que Te conheci. Agora sou Teu e Tu és meu. És o tesouro que encontro. Para tudo, sempre no prazer de Teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais mais do que a prata e o és o meu bem mais precioso. Agora que já provei da Tua bondade, nada satisfaz. Quero nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz.
nada mais satisfaz. Aleluia! Glória a Deus, teu nome exaltado. Aleluia! O que nós precisamos é dele, amém? Amém. Aleluia. Esse vazio que existe no nosso coração só pode ser preenchido por ele. Nada e nem ninguém pode preencher o vazio que só ele pode preencher. Oh Senhor, continua atraindo os nossos corações para ti, Senhor. Continua pelo teu Espírito nos lembrando que nada pode nos satisfazer. Tudo que precisamos é a tua presença, Senhor. Tudo que precisamos é do teu amor, Senhor. A palavra diz que o teu amor é melhor do que o vinho, Senhor. Ah, Senhor Jesus. Vem nos encharcar com o teu amor, Senhor. Vem arrancar todo o espírito de orfandade que existe na nossa nação, Senhor. Ainda existe tanta incompreensão do teu amor, Senhor. Ainda muitas vezes somos tentados a te imaginar um Deus severo, um Deus castigador, um Deus que pune, que o tempo todo apenas corrige, disciplina. Ah, Senhor, nos ensina a enxergar o teu amor, Senhor. O teu amor que foi capaz de entregar o teu único filho, Senhor, para morrer em nosso lugar, Senhor. O Senhor nos amou tanto, 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 que foi capaz de sacrificar aquilo que tinha de mais precioso, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Que amor é esse, Senhor Jesus? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que se entrega, que se doa? Ah, Senhor, amplia, como disse Paulo, Senhor, que o Senhor possa nos levar a compreender a altura, a largura, a profundidade, a dimensão do teu amor, papai. Para que possamos ser cheios, plenos de toda a tua plenitude, de toda a tua graça. Ah, Senhor, revela-te mais e mais a nós, Senhor. Revela-te mais e mais a nós. Queremos conhecer essa graça, queremos conhecer esse amor que se doa, que se entrega, que se sacrifica por pecadores indignos. Ah, que amor é esse? Que amor é esse, Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Se eu soubesse, eu ia cantar aquela música da No Meu Pedido, né? Que amor é esse? Mas essa eu não aprendi ainda, né? Vai ficar para outro culto. A pedido da Ana, deixei a Ana fazer um pedido hoje, não sei onde é que ela foi. Mas ela disse: pai, toca aquela, eu preciso de você, você precisa de mim. E todo mundo vai ter oportunidade. Lá em Canelinha a gente canta sempre, né? Então vamos cantar aqui em Tijucas também. E está colocando em prática, né? Isso que é o ensinamento da palavra, né? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Então eu gosto de estimular isso, né? Para a gente poder praticar, amém? Glórias a Deus. Não tivemos mais o nosso dia da família, né? Já estou com saudade do dia da família. Mas não esqueci não, tá? É que a nossa agenda está meio lotada, né? Vamos ter aí o encontro das águas, né? Mas logo vai sair mais um dia da família, né? Agora que tem outros sonhos aí que eu já comuniquei, né? Mas vamos deixar o Espírito Santo nos guiar, amém? Então vamos aproveitar esse momento para cumprimentar o seu irmão, sua irmã, dar um abraço bem grande, né? Né, Raíssa?
Glórias a Deus. Você pode se assentar, amém? Graças e paz, meus irmãos, amém? Amém. Amém. Continuando esse mesmo espírito de alegria, de adoração, de obediência. Eu quero ler com os irmãos uma passagem que ela está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, no versículo... 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8. A palavra do Senhor fala assim: Elias e a viúva de Serepta. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Quem aqui já passou por dificuldade na vida? Ninguém, né? Quem aqui já passou por escassez? Quem aqui já passou, né, por esse tempo de querer e não ter, né? Seja para cumprir um compromisso, seja para, às vezes até mesmo para comer, né? Seja para ali alguma coisa que você queria, que tem vontade de fazer, alguém que queria presentear, né? Quantas vezes assim, talvez já se sentiu frustrado porque não pôde fazer da forma que queria, né? Não pôde prover da forma que queria. E essa mulher, meus irmãos, ela é uma mulher que ela foi fiel no pouco, ela foi fiel na escassez. E falando aqui entre cristãos, né? Quando a gente vive uma vida com o Senhor e a gente vai ouvindo a palavra, Deus vai ministrando no nosso coração, a gente vai entendendo sobre princípios. E a gente vai entendendo sobre esse princípio de ofertar, de ser um dizimista na casa do Senhor. E a gente começa nesse propósito, só que muitas vezes a gente tem dificuldade de perseverar. Ou muitas vezes a gente é tentado a não perseverar, porque vem a dificuldade. E depois que a gente é ministrado, né, depois que o nosso coração já é inclinado para o Senhor, não é difícil de a gente ser um dizimista fiel, um ofertante quando tem, quando está sobrando, quando a gente faz as contas e tudo fecha. O desafio está quando as coisas não fecham. Para essa mulher aqui, ó, a conta não fechava. Essa mulher aqui, ela teve que decidir naquele momento: terei fé ou vou deixar de comer a minha última refeição e fazer para esse homem que eu não conheço? Mas a palavra do Senhor já tinha vindo para ela. E ela decidiu ir em frente, ela confiou. E mediante aquela confiança dela, mediante aquela obediência dela, ela teve a provisão do Senhor de uma forma milagrosa na vida dela. E nós, que somos servos do Senhor, filhos do Pai,
nós também somos esses que têm condições de experimentar a provisão do Senhor de forma sobrenatural. E a obediência, na verdade, ela nos protege. A obediência, ela nos guarda, porque quando nós obedecemos a esse princípio, né, nós separamos, entregamos esse dízimo na casa do Senhor, a palavra de Deus fala que Deus, ele repreende o devorador, né? Legalidades, brechas são fechadas na nossa vida. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, né, a gente é tentado a fazer justamente aquilo que tira a nossa proteção. Isso não é só com dízimos e ofertas, é em várias coisas da nossa vida. E existe um princípio bíblico, e eu já falei sobre essa palavra aqui antes, talvez aqui com outro teórico. O que eu quero falar muito forte foi o que Deus falou no meu coração hoje sobre essa obediência que nos protege, a obediência que nos guarda, né? A obediência que faz com que essa proteção do Senhor venha sobre a nossa vida, que faz com que o sobrenatural do Senhor venha à nossa vida. E daí talvez alguém aqui pode pensar, tá bom, mas eu sou fiel e estou passando por um tempo de dificuldade. Deus trabalha na nossa vida o tempo todo. E Ele trabalha na nossa vida o tempo todo, e quando nós estamos fazendo a nossa parte, quando nós estamos cumprindo princípios do Senhor, nós podemos ter a certeza e a segurança no nosso coração de que Deus está no controle de tudo. Porque às vezes a gente fala que Deus está no controle de tudo, mas a gente está dando um passo que não é bem o passo que Deus direcionou. Agora, quando a gente está, né, nesse manto de obediência, nós podemos ter a certeza de que Deus realmente está no controle de tudo e que no tempo certo Ele fará, que no tempo certo Ele moverá e no tempo certo Ele derramará da provisão dEle. Amém? Eu convido os irmãos, então, a trazerem os seus dízimos e suas ofertas diante do altar do Senhor. Nós queremos, Pai, consagrar esses dízimos e essas ofertas no Teu altar, Pai. Te louvar e te agradecer, Pai, por todos os ensinamentos, Pai, todos os ensinamentos que estão nas Tuas Escrituras, Pai. Glórias a Ti, Deus amado e poderoso. Oh, Senhor, nos faz ter um coração aberto, um coração ensinável, Pai. Um coração aberto para os Teus ensinamentos, Pai. Um coração, Senhor, flexível para o Teu moldar, meu Pai. Um coração, Senhor, que se inclina para a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Pai, assim como essa viúva, Senhor, que ali por um momento, meu Pai, ela se inclinou a não obedecer, Deus, mas no final obedeceu. Assim também é na nossa vida. E a tentação não é o pecado, não é a tentação que nos faz perder a Tua graça, perder, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas é quando nós não nos rendemos à Tua obediência. E essa viúva, Senhor, ainda que talvez não fizesse sentido para ela, ela acreditou, ela teve fé, ela confiou, Senhor. E ela alcançou, meu Pai, a Tua provisão milagrosa, Deus. Ela alcançou o Teu milagre, Pai. Senhor, que assim seja também na nossa vida. E eu não falo só na área financeira, eu falo de tantas áreas, meu Pai. Oh, Senhor, que o Senhor ministra o nosso coração para a gente ser fiel no pouco, Deus. Pai, situações às vezes do nosso trabalho, Deus, e que no lugar de reclamar, o Senhor nos leva a ser fiel no pouco. Situações às vezes no casamento, na família, nos relacionamentos, que o Senhor ministra o nosso coração para sermos fiel no pouco, Pai. Senhor, nós queremos ser esses que são fiéis no pouco, Deus. Oh, meu Pai, porque existe um princípio que fala que aquele que é fiel no pouco, sobre muito é colocado, Deus. Oh, Deus amado e poderoso, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, por esse princípio, Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer por esse ensinamento, Pai, que pode abrir portas em nossas vidas. Aquele que é fiel no pouco é aquele que tem um coração grato, e a gratidão abre portas no reino espiritual. E nós
te louvar e te agradecer por isso, Deus. Queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor é conosco o tempo todo, Pai. Queremos te louvar e te agradecer, Pai, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos ensina, Deus. Pai, mais uma vez, Senhor, nós consagramos a Ti, Deus, tudo que foi depositado nesse altar. Nós consagramos a Ti o nosso coração, Pai, a nossa vontade, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nos ajude, Pai, a andar em obediência, a andar no Teu propósito, Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, sobre essa igreja, Pai, uma igreja, Senhor, que é fiel a Ti, meu Pai, que é obediente, Pai, oh Senhor, e que alcança a abundância que vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Oh Senhor, vem repreender, Pai, a ação do devorador na vida de cada um, Deus, em nome de Jesus. E vem, Senhor, derramar, meu Pai, de forma abundante, Deus, para que a gente tenha para abençoar, para que a gente tenha para dividir, Senhor, para que a gente seja bênção na vida de quem tem fome, para que a gente seja bênção na vida de quem tem falta de algo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Glórias a Deus. Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém. Dia de hoje, um dia muito intenso, maravilhoso. Pela manhã recebemos ali os pastores de Canelinha, embora que estávamos em poucos pastores hoje, mais líderes e menos pastores. Mãe Gabi estava lá representando, né, o povo de Tijucas. E passamos momentos ali muito agradáveis, né? A pastora Mena fez um café para nós delicioso, né? Com frutas e guloseimas, iogurte. Iogurte era por causa do pastor Cristo, para lembrar o tempo dele de beber. Quando eu corria de bicicleta, na época que eu corria de bicicleta não existia, eu conversava com a minha esposa essa semana, né? Não existia essas proteínas, esses suplementos alimentares que existem hoje, né? Então eu chegava a tomar a média de 1,5 litro de iogurte por dia, né? Fora a vitamina ainda. Então era muito leite, né? Mas enfim, glórias a Jesus, amém? Um tempo muito precioso. Cada reunião temos recebido pastores novos, né, que estão aderindo, e cremos que vai haver um grande avivamento, né? Porque Deus ele está nesse negócio da unidade. Onde há união, o Senhor ordena a bênção, né? E que essa bênção seja espalhada para todo o Vale do Rio Tijucas, amém? Já algumas vezes eu me prontifiquei para participar da reunião aqui em Tijucas, que geralmente acontece na igreja do Evan, o pastor Michael, mas ainda não conseguimos. Eu confesso que é difícil a gente poder estar em tudo, né? Então a gente vamos o que a gente consegue, né, para esse momento. Mas daqui a pouco eu quero estar fazendo uma visita também aqui no Conselho de Tijucas também. Quero estar conhecendo um pouco melhor os pastores daqui. Amém? Amados, só recapitulando, a gente já passou todos os avisos semana passada, né? Aquela bateria de avisos. Então, só lembrando rapidamente, segunda-feira agora o nosso encontro de homens, nosso culto de homens, que acontece assim como o culto das mulheres, né? Uma vez por mês, estará conosco na segunda-feira agora o pastor Maclodes, lá do Ministério Casa do Pai, tá? Provavelmente vai ser servido um churrasco. E o irmão Luiz já foi convidado para fazer a palavra de abertura, né? Se ele for, né, vai ser bênção. Já foi da outra vez, o pastor Luiz fez a abertura, foi bênção pura. Dia 29 de agosto, então, é o próximo sábado, né? Teremos a reunião, o café com pastores e líderes também, e apóstolos da nossa coordenação espiritual, com o apóstolo Leandro. Vai acontecer lá na IB Canelinha, para a igreja do pastor Gabriel e Raquel, né? Então, a nossa igreja é uma igreja de líderes. Nós formamos líderes. Então, todo mundo que se sente um líder, ser convidado. Amém? Principalmente para quem é líder de célula. Mas todos aqui são líderes. Amém? Então, às 15 horas da noite vai ter a festa do Frutos Fiel. A princípio, a gente quer manter o culto aqui, né? A princípio.
porque a igreja de Tijuca está passeando bastante. Por encontro das águas vai passear de novo, né? Porque no sábado à noite, no encontro das águas, vamos todo mundo para lá de novo, né? 4 a 6/9, encontro face a face com Deus para mulheres. Então, se houver alguma mulher aqui que queira fazer novamente o encontro face a face, ou tiver alguém da célula para enviar, ainda dá tempo. 4 a 6/9, tá? 11 a 13/9, o nosso 8º encontro das águas. Comecem a divulgar, amém, irmãos? E aqueles que ainda não estão sabendo, o pastor Christian quer começar em setembro o curso, né? Curso Raízes, onde a gente vai tratar das raízes da amargura, raízes de rejeição, raízes de rebelião, raízes de orgulho, raízes de ocultismo, feridas de Satanás e as conquistas das emoções. Então, um material bem profundo aí que vai tratar profundo a nossa alma. E as aulas serão de 15 em 15 dias, provavelmente serão ali em Canelinha, né? E a gente vai definir uma data para começar, provavelmente em setembro, tá? Vamos aguardar aí. E aqueles que tiverem, alguns aqui já me deram o nome, se tiver mais alguém que queira fazer, aqui inclusive de Tijucas, em nome de Jesus, temos pessoas, então dá para ir tudo num carro só, né? Se combina, vamos tudo num carro só. É de 15 em 15 dias, e vai ser, é uma direção de Deus, tá? A gente não é coisa que dá na cabeça, né? O Espírito Santo que direciona, né? Eu já tinha isso no coração, já desde o ano passado, e o Espírito Santo confirmou, está chegando a hora. Está chegando a hora, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. Para poder alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente não pode parar de continuar se capacitando, amém? Se ampliando. Então seria isso, amados. Esses são os avisos mais importantes do momento. Se que tivermos novos, a gente reparte com vocês.